Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós que dizemos, eu amo a Deus, nós que dizemos, eu sou de Cristo, nós devemos andar na luz, assim como Jesus na luz está. E não devemos de maneira alguma aborrecer os nossos irmãos, porque aquele que aborrece o seu irmão é homicida e anda nas trevas, e as trevas cegam-lhe os olhos, e de maneira tal que não sabe por onde anda. Portanto, amemos uns aos outros como o Senhor Deus nos amou, como o Senhor Jesus nos amou e como o Senhor Jesus nos ordenou. O mandamento que vos deixo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amai a Deus sobre todas as coisas. Vamos ler uma palavra aqui, gente, muito maravilhosa, que está em João, capítulo 1. E vou ir pulando aqui, porque tem umas partes aqui que eu quero fazer uma leitura, que se eu for fazer ela toda aqui, ó, vou ter que ler todas essas folhas, vai ficar longo. Então vamos lá. Vê se dá para acompanhar aí. A palavra da vida foi manifestada na carne. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos delas, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi testificada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos comunicamos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele em vós, porque passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe por onde vai, nem por onde está caminhando, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, vos escrevo porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha aqui esse lado. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu e nem tampouco conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus
não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Vamos lá de novo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim que era do maligno e matou o seu irmão. E por esta causa o matou. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meu irmão, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não sabemos o que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Tem coisa mais triste, irmãos, do que permanecer na morte. Nós já nascemos na morte, que nascemos com o pecado vindo de Adão. Mas nós podemos ser salvos e ser feitos filhos de Deus mediante a graça e a fé em seu Filho Jesus Cristo e pelo arrependimento verdadeiro e por amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Quanto à vida de cada um de vocês, sabeis que no tempo exato o Senhor Deus agirá em seu favor, uma vez que você o ame, porque está escrito que tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo a enfermidade, mesmo a morte de alguém, até mesmo a nossa morte, o desemprego e tudo mais o que vier de trágico, tudo mais o que vier de difícil, no final você verá que tudo conspirou para o seu bem, porque Deus nunca erra e Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Vejam vocês quando Lázaro, foi anunciado ao Senhor que ele estava enfermo e que iria morrer e que era para ele ir rápido para que Lázaro não morresse. Jesus Cristo calmamente disse: essa enfermidade não é para a morte. Então Lázaro morreu. Aí disseram: avisamos ao Senhor que viesse, pois Lázaro estava enfermo, e ele disse que Lázaro não ia morrer e que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. E exatamente assim, no tempo exato aconteceu. Não no tempo daqueles que foram atrás de Jesus, mas no tempo de Jesus, que é o tempo de Deus. Ele foi depois de 4 dias que Lázaro estava morto e disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro despertou da morte para a vida. E assim age o nosso Deus. Quando o nosso Deus age, ninguém impede. Nenhuma porta permanece fechada. Nenhuma cadeia permanece fechada. Ninguém permanece nas trevas, porque a luz é manifestada. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o glorioso e santo nome do nosso Deus. Amém e graças a Deus. Abençoado seja cada um dos meus amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo. E também seja abençoado aqueles que nos perseguem, tanto no YouTube, como no emprego, como na vida, como os vizinhos, como pessoas da família, como qualquer tipo de pessoa. Seja abençoado todos aqueles que nos perseguem, porque Jesus falou: orai por aqueles que vos perseguem. E assim nós faremos, assim eu faço. E outra coisa que eu falo para vocês: a nossa briga, a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra o ser humano, não é contra o sangue e a carne, mas contra as hostes malignas nas áreas espirituais, é contra Satanás e seus anjos. São eles que matam, roubam e destroem e usam as fraquezas das pessoas para que isso seja feito. Então, vigiemos para que não caiamos em tentação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abençoado seja cada um de vocês que deram crédito à palavra do Senhor. Assim encerro esse vídeo. Amém e graças a Deus.